Tem um fenômeno que é muito curioso, que você certamente já viu acontecendo, talvez você mesmo já tenha feito isso acontecer na sua vida, que é basicamente essa ideia de entender o mundo sob um ponto de vista muito específico e ignorar todos os demais. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a estudar arquitetura, isso principalmente no primeiro, segundo ano, de repente o mundo inteiro passou a ser arquitetura. Eu olhava casas, edifícios, construções, com aquele olhar do arquiteto, analisando questões de estilo, de formas, da organização funcional dos espaços, da qualidade bioclimática, né, se é fresquinho no verão, se é quentinho no inverno, aquelas coisas que todo arquiteto observa. Às vezes fazia isso de uma forma bastante crítica, como quem pensava assim, isso aí está tudo errado, né? Isso aí não é para ser desse jeito. E isso eu ainda era estudante de segundo ano, mas eu fazia isso. E à medida que eu fui crescendo no curso de arquitetura, fui amadurecendo, ganhando um pouquinho de maturidade, um pouco de clareza em relação às coisas, e depois ao ponto de eu me formar e trabalhar como arquiteto, eu percebi que não dava para pensar dessa forma o tempo todo, não dava para agir dessa forma o tempo todo, por uma razão muito simples, porque o mundo não é feito de arquitetura. A arquitetura é algo muito importante no mundo, mas existem inúmeros momentos, inúmeras situações neste mundo em que a arquitetura não tem importância. Alguns podem até argumentar, né, como alguns de meus alunos, talvez alguns colegas, que a arquitetura está presente em tudo e etc, etc. Então, bom, a arquitetura realmente é muito importante, mas ela não é o elemento principal em várias situações. Ela pode estar ali presente, mas ela não é a protagonista deste mundo. A mesma coisa vale para a meditação. Talvez você já tenha visto alguns vídeos meus em que eu falo do lado alienante da meditação. E esse lado alienante, ele explica muito dessa atitude que muitas pessoas têm em relação à meditação, principalmente os iniciantes, os novatos, as pessoas que estão ali descobrindo a riqueza da meditação. Muitas dessas pessoas acabam se entregando para essa força alienante da meditação. Em que sentido? Você se depara com um problema, em vez de você colocar a sua energia na resolução daquele problema, você prefere se isolar e meditar. Você se depara com uma obrigação bastante urgente, em vez de realizar aquilo, concluir aquilo, você prefere meditar. Talvez isso não seja comum para todas as pessoas, né? Talvez você mesmo esteja pensando, bom, isso não se aplica a mim, eu não faço isso. Mas muita gente faz. E principalmente professores que querem colocar você em meditação, que querem ensinar a meditação para você, tendem a apresentar a meditação como a cura de todos os males, como panaceia, como meio de salvação, como o meio máximo da máxima realização espiritual. Como se tudo pudesse ser resolvido por meio da meditação. Vamos deixar claro aqui uma coisa, né? Em termos práticos, a meditação, sim, ela resolve tudo. Em termos de disciplina espiritual, de disciplina de autoconhecimento, de vida interior, a meditação realmente resolve tudo. Só que nem tudo nesta vida é vida interior, nem tudo nesta vida é vida espiritual. Ainda que vida interior, vida espiritual sejam extremamente importantes, provavelmente as coisas mais importantes com as quais você pode se deparar nesta vida, existem momentos em que você vai precisar tomar um banho,
em que você vai precisar se alimentar, em que você vai precisar ter dinheiro para comprar o alimento que você vai consumir, para você escolher uma roupa, para você se relacionar com uma pessoa de uma forma adequada. Então, existem inúmeros momentos nesta vida que não vão tratar de meditação, que não vão ter a menor relação com a meditação. O que é o mesmo que dizer que a meditação não resolve tudo. A meditação não é para todos os momentos da vida. A meditação não é panaceia. Você não vai curar um resfriado com meditação. Você não vai reduzir o seu grau de miopia com a meditação. Você não vai comprar um sapato meditando. Você não vai realizar um trabalho meditando. Você precisa preencher um formulário ali do seu trabalho, enfim, organizar uma planilha com números e tudo mais. Meditação não tem absolutamente nada a ver com isso. Claro que a meditação vai produzir uma série de efeitos, muitos deles positivos, que realmente vão ajudar você em muitas dessas situações que não têm relação com a meditação. Por exemplo, você medita, isso traz uma clareza mental para você, e essa clareza mental pode ser aproveitada e aplicada na realização de um trabalho na sua vida profissional. Por exemplo, preencher uma planilha com um monte de números. Se você está mentalmente mais lúcido, é muito mais fácil você lidar com um trabalho de exatas, por exemplo. Organizar números numa planilha, por exemplo. A mente fica muito mais ágil. Consequentemente, você vai conseguir realizar aquele trabalho com mais facilidade, com mais rapidez, com mais eficiência. Isso acontece. Pode não ser uma regra universal, pode não ser uma regra de causa e efeito. Em outras palavras, não estou dizendo aqui que você vai meditar e você vai ter mais clareza mental para trabalhar melhor e para se tornar mais eficiente profissionalmente. Não estou dizendo isso. Pode acontecer ou pode não acontecer. Tem vídeo meu em que eu falo do desenvolvimento de poderes. Eu vou até deixar na descrição do vídeo para quem quiser ver. Tem vídeo em que eu falo sobre o desenvolvimento de poderes por meio da meditação. É mais ou menos isso que acontece. Você desenvolve clareza mental e pronto, você conseguiu se tornar melhor numa certa tarefa. Maravilha. Mas é claro que não é disso que se trata. A meditação pode ajudar ou não pode ajudar. Fato é que, como eu disse, existe uma série de coisas que não têm relação nem indireta com a meditação. É importante que se olhe com cuidado essa prática, que se olhe com cuidado a sua vida de meditação. Primeiro, para que você não crie expectativas que tendem quase sempre a serem frustradas. Geralmente as expectativas não são atendidas porque as expectativas tendem a ser maiores do que a realidade se mostra efetivamente. Então é importante, primeiro, não ter expectativas. Segundo, não tratar a meditação como uma panaceia, que de fato ela não é. Não tratar a meditação como um caminho de salvação espiritual, ainda que a meditação tenha um peso muito grande na vida espiritual, ainda que a meditação tenha um peso muito grande na vida religiosa de uma pessoa. Não falei de religião até agora e falo muito pouco de religião nestes meus vídeos, mas a meditação tem importância na vida religiosa das pessoas, ainda que muitas sequer se utilizem da meditação como poderiam fazer. Então, apesar dessas possibilidades que são abertas pela meditação, a meditação não é tudo isso. Ela é muito, mas ela não é tudo. Ela é de extrema importância, mas ela não é a coisa mais importante que vai existir na sua vida. Minha recomendação é justamente module as suas expectativas, a sua empolgação, o seu apetite
Tudo isso, essa modulação da empolgação, do apetite, da pressa, às vezes, de meditar, desse desejo de dar uma escapadinha para meditar, uma vez que você consiga de fato modular esse ímpeto, isso por si só já cria uma tranquilidade que vai fazer toda a diferença na sua meditação. Ter menos expectativas, ter menos empolgação. Se isso for bem ajustado, isso realmente traz tranquilidade. Isso realmente produz serenidade. E você consegue ir para a meditação com uma atitude muito mais tranquila, muito mais serena, que é tudo de que você precisa para realmente realizar a contemplação, o exercício contemplativo que é a meditação. O exercício de saborear o silêncio, que é a própria meditação. Permanecer quieto é muito mais importante do que imaginar que a meditação é o centro de tudo na sua vida. Saber ficar quietinho, saber permanecer em silêncio. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa que você faça ao meditar, ou antes e depois da meditação. Saber se relacionar com o silêncio. Esse deve ser o seu objetivo na meditação.